Vou começar com uma frase que eu gosto muito, que é: a disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Bom dia, bom dia. Por que a disciplina? E por que eu gosto tanto disso? Porque é ela que vai guiar as nossas ações, apesar de tudo que acontecer ao nosso redor. Estou aqui com a minha colinha para não esquecer de nada. Então, exemplo da live. Se vocês querem saber sobre o empilhamento de hábitos, vocês vão ter que tolerar ficar até o momento que eu vou explicar. Eu vou dar essa explicação. Então, vocês sabem que tem o WhatsApp, chegando mensagem, tem ligações entrando, alguém falando com vocês. Mas se vocês têm o objetivo de estar aqui e ouvir isso, é a disciplina muitas vezes que vai manter vocês até o final. Por exemplo, eu nessa live. Não é confortável, é a primeira live que eu tô fazendo, então não é uma situação confortável, não tô habituada, saí do meu habitual e tô fazendo essa live. Só que eu tenho o objetivo tão claro, que é ajudar, enfim, transmitir algumas ferramentas, né, para vocês, para os meus seguidores, que a disciplina fala mais alto, apesar do desconforto. Só que isso já é assunto que dá outra live. Já é material para muita reflexão. Eu vou tentar não sair muito do script que eu planejei para não ficar muito longo, porque eu prometi que seria bem rapidinho, né? Então, qual é o principal problema? Todo mundo quer ser, deseja ser a sua melhor versão. Todo mundo aqui deseja ser melhor a cada dia. E qual é o problema? Nós somos e vivemos as consequências dos nossos hábitos. Saber muitas vezes não nos leva ao caminho. Todo mundo aqui sabe o que deveria ser feito. Só que qual é o problema para colocar em ação e fazer o que deveria ser feito? Aí que entram os nossos hábitos. E eu vou trazer outra frase que para mim é extraordinária. Muitos de vocês já devem conhecer. As pessoas não escolhem os seus futuros, elas escolhem os seus hábitos e seus hábitos determinam os seus futuros. Então, todo mundo aqui sabe que deveria se alimentar melhor. Quantas vezes vocês já tiveram alguma dieta, né, prescrita, saudável em mãos e não conseguiram aplicar? Todo mundo sabe que deveria fazer exercício físico e não consegue. Todo mundo gostaria de economizar, mas o desejo passa na frente. E isso se deve a questões internas, padrões, crenças. Isso também já é outro assunto, que renderia bastante. Mas o principal, a gente desconhece o funcionamento do nosso próprio cérebro. E esse é um ponto bem complicado, porque se a gente soubesse e dominasse o funcionamento dele, a gente conseguiria aplicar e fazer o que deveria ser feito. Esse conhecimento facilitaria com que a gente pusesse em atos, em ações, o que a gente sabe que precisa ser feito. Então, a técnica, agora já entrando no objetivo, né, da live, que é ensinar essa técnica, e ela prima muito por começar pequeno, tá? Essa é a ideia. E por que começar pequeno? Quando a gente faz pequenas mudanças, é mais fácil de atingir o objetivo. Então, se eu estipular que eu vou correr uma maratona sem nem ter treinado dia após dia, sem nem conseguir correr 5 quilômetros, eu não vou conseguir. Então, começar pequeno, com pequenos objetivos alcançáveis, aumenta a confiança em si mesmo, aumenta a autoeficácia. Então, a percepção de que eu me proponho algo e eu consigo executar, aumenta. E aí a confiança em mim mesmo aumenta, elevando a autoestima, que é um ponto que muitos pacientes chegam querendo: eu gostaria de aumentar a minha autoestima, a minha autoconfiança, gostaria de ser mais confiante. Só que para isso a gente precisa de uma coisa, que é lastro. E como é que eu consigo esse lastro? É mostrando para mim mesmo que eu consigo. Então tá, empilhamento de hábitos. Já saí do foco de novo, me perdoe. Então, empilhamento de hábitos. Tem um efeito, que é o efeito Diderot,
que acontece, e o Denis Diderot, ele era um filósofo francês, e ele escrevia enciclopédias. E aí ele era muito pobre. E a rainha, se não me engano, Isabel, ficou sabendo da situação financeira dele e se compadeceu porque ela gostava muito do trabalho dele. E a filha dele iria casar e ele não tinha nem dinheiro para ajudar em nada na festa. E essa princesa, enfim, rainha, comprou a biblioteca pessoal dele por um valor que daria 150 mil reais nos dias de hoje. E aí o Diderot ficou muito feliz, pagou o casamento da filha e tal, e ele comprou um manto escarlate. E aí, voltando para casa com esse manto, ele começou a olhar à volta dele e pensar, tá destoando muito, né? Esse manto tão bonito, tão chique, tão pomposo. E a minha cadeira aqui de descanso, a minha poltrona de palha, resolveu comprar uma poltrona de couro. Muito bonita. E aí olhou para o tapete, né, embaixo daquela poltrona nova e disse, isso também tá destoando. Não faz sentido, não tá combinando. Nem com o manto, nem com a poltrona nova. Troca de tapete. Enfim, ele trocou tanta coisa na casa e tomou ações a partir da compra de um manto que se criou então, né, o chamado efeito Diderot. E isso acontece também com a gente. Tu fazer uma coisa a partir do que tu acabou de fazer, tá? Então, por exemplo, se tu vai no banheiro, automaticamente tu lava as tuas mãos. Automaticamente tu seca as tuas mãos. Olhando a toalha, tu lembra que tem que colocar a roupa para lavar. E aí tu vai e coloca a roupa para lavar. Colocando a roupa para lavar, tu vê que a amaciante está acabando. E aí tu pensa que tu tem que colocar isso na lista do mercado. E assim sucessivamente. A gente é levado a tomar uma ação conforme a ação prévia, tá? E aí como a gente pode usar isso a nosso favor, tá? Identificando então um hábito atual e colando, empilhando o hábito novo naquele atual, tá? Então, por exemplo, digamos que eu gostaria de iniciar a meditação. Quero ter ali 2 minutinhos de meditação por dia. O que eu faço quando eu acordo? Eu sento para tomar café. Então, eu vou pegar esse sentar para tomar café, que acontece todos os dias, rotineiramente, e aí eu vou colocar 2 minutinhos de meditação após tomar café. Tá? Atividade física pela manhã. Eu saio da cama e automaticamente eu me visto. Então, a gente vai colocar sair da cama ou me vestir com a roupa de fazer, enfim, atividade física. Ou eu quero ser mais grato. E aí a gente vai pegar o hábito de sentar à mesa para jantar. E aí, quando eu sentar à mesa para jantar, eu automaticamente vou pensar em alguma coisa para agradecer, tá? E aí o segredo é selecionar o estímulo correto para o pontapé inicial. Então não adianta eu pegar um estímulo, um hábito que ele não está estruturado, enraizado, fixo na minha rotina e tentar linkar um novo a ele. Meu cérebro não vai gostar disso porque ele vai gastar mais energia, tá? Então, lembrem, o cérebro prima por economia de energia. Então, o empilhamento de hábito acontece por isso. Eu pego um hábito que já está constituído, meu cérebro faz aquilo no automático, eu vou colar um novo nele e isso vai facilitar a assimilação do meu cérebro de que é isso que eu tenho que fazer então, tá? Então, pega um hábito diário, corriqueiro, para colar um novo hábito. E aí, para facilitar, vamos pensar. E aí, por isso que eu disse que isso é começar pequeno, porque vocês veem, são coisas simples que a gente faz. Agradecer a questão que eu falei ali da meditação. São 2 minutinhos, são coisas fáceis e tangíveis para a gente fazer, tá? E aí, para facilitar, como a gente faz isso, né? Cria uma lista, senta 5 minutinhos e pensa no teu dia. E aí, acordar, arrumar a cama, faz a tua higiene, se veste. Tem gente que toma banho, tem gente que não toma banho pela manhã. Então, tu vai listar tudo o que tu faz.
E aí tu vai pensar em quais objetivos tu tem, quais hábitos tu gostaria de criar. E vamos pensar que eu gostaria, por exemplo, de começar a ler à noite. Então, se a minha rotina é acordar e arrumar a cama, eu vou colocar o hábito de colocar um livro em cima do meu travesseiro colado neste arrumar a cama. Entenda que no final do dia, quando eu for deitar, o livro vai estar lá, me lembrando que este é um hábito que eu quero inserir na minha rotina. É simples nesse sentido. Então, pensem em hábitos que vocês já têm estruturados no dia a dia e coisas que vocês gostariam de inserir na rotina de vocês, tá? E a gente pode pensar, né? É tão pequeno, é tão simples, mas pensem que quem hoje tem um hábito muito grande, um hábito que pensar, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou... Que nem falei da maratona, essa pessoa não começou correndo os 1.000 metros, né? Não começou correndo 1.000 metros, não, maratona eu nem sei, mas enfim, uma maratona de 42 quilômetros. Essa pessoa não começou fazendo isso, começou pequeno. Então é assim que a gente inicia um novo hábito, começando pequeno, tá? E aí, falando um pouquinho da plasticidade do nosso cérebro, se a gente tivesse a noção do quanto 42 quilômetros, isso, muito obrigada. E aí, pensando na plasticidade cerebral, se a gente soubesse do potencial dessa plasticidade, a gente poderia aproveitar muito mais. Pensa, se tu deixa de ir na academia para fazer hipertrofia, o teu bíceps vai murchar, vai ficar, né? Enfim, vai perder a força. O teu abdômen, mesma coisa. E o cérebro não é diferente. Então, se a gente deixa de estimular, a gente deixa de criar novos hábitos e fica só na facilidade que ele gosta tanto, ele vai estacionar, ele vai estagnar. Então, tu gostar de desafios, gostar de se propor a novas coisas, vai aumentar a capacidade dele de assimilar essas novas coisas. Então, a gente não pode subjugar o que parece pequeno. É assim que se começa. E aí, aproveitando dessa plasticidade, a gente pode criar regras mentais. Por exemplo, se eu quero fazer exercício físico, essa é uma meta. E aí eu crio a regra de que, se eu for num lugar e tiver escadas e elevador, eu vou pelas escadas, tá? Finanças. Se eu quero me controlar financeiramente, eu sei que eu sou impulsiva ou impossíveis, tenho bastante. Talvez alguém aqui se identifique. Tu cria a regra de que, se o que eu quero comprar passa de R$ 100, eu vou esperar 24 horas para efetuar essa compra. Então eu mostro para o meu cérebro que ele não precisa ter aquela recompensa, ele não precisa atender esse desejo na hora que ele quer. É o que eu falo normalmente para os meus pacientes. O cérebro ele tem vários caminhos e uns são só mato que tu tem que entrar cortando essa grama alta, e tem caminhos que já estão asfaltados, pavimentados, muito bem sinalizados. Então, quando a gente quer fazer algo diferente, a gente sabe que a dificuldade vai ser maior, porque a gente vai entrar num lugar que é só mato. E a gente vai começar a cortar caminho para criar uma estradinha para ele entender aonde ele tem que ir. Então, a gente mostra, quando a gente coloca um prazo para ter aquela satisfação, por exemplo, da compra, eu estou mostrando para ele um novo caminho. Não é por aqui, onde já está asfaltado, onde é muito mais fácil para ti. É por este novo caminho. A mesma coisa quando dá aquela vontade de comer, que não é fome, de algo muito específico. Ah, que vontade de comer doce. Não precisa atender isso na hora que tu sente essa vontade. O teu cérebro sabe, muitas vezes tu agiu dessa forma. Então tu pavimentou esse caminho, tu pavimentou uma estrada, toda sinalizada e bonitinha. Só que tu dizer pro teu cérebro que não precisa ter agora, é tu entrar no meio da floresta e querer criar um caminho novo. É mais dificultoso, mas o benefício a gente sabe que acontece, né? Então tá, a alimentação também. Se eu quero me alimentar melhor e eu chego num buffet ou numa cozinha e eu vou me servir, a regra é: coloca a salada primeiro
e coloca a maior parte do teu prato de salada. Isso vai te impedir de ir lá na batata frita ou ir a uma fritura, enfim, encher teu prato daquilo e a salada que tu nem gosta tanto, porque é óbvio, não é tão saborosa, não é tão hiperpalatável quanto as frituras, tu vai deixar só um cantinho, ou nem vai pegar. Então, se tu quer se alimentar melhor, uma das regras é essa. Te serve primeiro de coisas saudáveis e o resto daí é acréscimo. Minimalismo, né? Hoje a gente vive cheio de coisas e os roupeiros cheios de roupa que a gente não consegue nem usar muitas vezes. Então, se tu quer ser mais minimalista e ter mais o essencial, a regra que tu pode criar é: entra um, sai um. Comprei uma peça de roupa, eu dou outra peça de roupa. Então, isso também ajuda. É uma regra simples, mas que vai te impedir de ter um guarda-roupa tão, enfim, cheio. E a gente não precisa de tanta coisa assim. Esquecimento, principalmente para quem tem TDAH. Essa é uma regra maravilhosa e a gente usa muito. E no nível de estresse que a gente vive hoje, a gente confunde, né, quem está muito estressado e quem tem TDAH. Então, para o esquecimento que acontece muito em pacientes com transtorno e pessoas estressadas, o esquecimento. Então, a regra é, quando eu sair de algum lugar, estou num restaurante, estou num café, a regra é, vou olhar a mesa, revisar, vou olhar a cadeira e vou revisar se eu não esqueci nada. Entrei no carro, e aí tu pensa, peguei a chave do lugar para onde eu estou indo, fechei a porta, enfim, todas as coisas que tu sabe que é possível que tu esqueça, inclusive o celular. Tá saindo de casa, aí tu entrou no carro, peguei a chave de casa, tranquei a porta, peguei o celular, peguei minha bolsa, peguei os documentos, peguei a carteira. Então essa é mais uma regra para auxiliar. Tá bem? Então, empilhamento de hábitos. É simples, é fácil, mas é um pontapé inicial para começar essa mudança que todo mundo deseja, tá?